Bom dia, que a paz do nosso Senhor. Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, manhã de domingo, dia 16 de maio de 2021. Eu passo por aqui para poder fazer mais uma reflexão da palavra de Deus com a vida de cada um de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu like aí também, tá bom? Caso você puder. E se você sentir de Deus também no seu coração, compartilhe. Ajude a divulgar a palavra de Deus, ajude a divulgar os vídeos que a cada dia são colocados aqui no canal, tá bom? Eu tenho por certo que você será abençoado e estará também ajudando a abençoar outras pessoas por meio da palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 a seguir. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Essa palavra aqui é bem conhecida como a viúva de Naim. Estava agora meditando agora há pouco, o Senhor Deus trouxe essa mensagem para o meu coração, para me poder compartilhar nessa manhã de domingo com aqueles que estarão ouvindo ou assistindo este canal. E eu vejo aqui mais uma maneira em que Jesus usa para poder trabalhar na vida daquelas pessoas que ele tem propósitos e na vida daquelas pessoas que ele tem projeto. Essa mulher estava subindo ladeira com seu filho aqui, já morto. E a palavra de Deus vai relatar aqui que uma boa parte da cidade que conhecia aquela viúva estava ajudando ela, fazendo um cortejo fúnebre ali, até o cemitério que ficava do lado de fora da cidade, cerca de 10, 15 quilômetros. Ela estava indo sepultar o seu morto. Além do psicológico dessa mulher estar abatido naquele momento por conta da perca do filho, acredito que naquele momento ali de luto, muitas coisas passavam sobre a cabeça dessa viúva. Por quê? Porque na verdade a gente sabe que na cultura do Antigo Testamento, uma mulher viúva sem parentes nenhum por perto para poder prestar uma assistência para ela estaria com sérios problemas a serem enfrentados. A gente sabe que a Bíblia, Sagrada, ela contém ordenanças para com os cuidados com as viúvas, com os órfãos,
com os pobres. Porém, todavia, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende também, dentro do contexto histórico, que os cuidados para com as viúvas, em muitos lugares, eles eram negligenciados. Eles acabavam sendo negligenciados. E na cultura do Antigo Testamento, uma mulher ali de família, ela tinha um marido para poder trazer o sustento para sua família, para sua casa. Vindo a faltar o marido, como foi o caso dessa mulher aqui, que a Bíblia não relata o nome, não menciona o nome, mas fala viúva de Naim. Então, vindo a faltar o esposo, tendo ela um filho homem, seria ele ali que posteriormente passaria a poder trazer o sustento para sua casa, trazer o sustento ali para o seu lar. Mas agora a esperança dessa mulher se foi. Morreu o esposo, ela já vivenciou um luto, e agora morreu o filho, o jovem aqui. E a mulher ali, ela está vivenciando outro luto. E eu acredito que passou pela cabeça dessa mulher 1000 situações, porque embora aquela multidão que estava ali com ela, acompanhando naquele cortejo fúnebre, estivessem ali sensibilizados por conta da tamanha dor que aquela viúva estava enfrentando, eu vejo que uma vez acabando ali aquele cortejo, acabando o menino sendo sepultado, cada um volta para suas casas. E ela, nesse momento, iria ficar desamparada. Porque quando fala o filho único da mulher, os estudiosos dão a entender, pela palavra de Deus, que ela já não tinha nenhum parente mais próximo ali para poder prestar uma assistência para ela. Então, a partir do momento que o menino fosse sepultado, ela ficaria só. Ela ficaria à mercê da sorte. Então a situação dela não era fácil. Não era fácil. O luto que ela estava vivendo e ainda posteriormente os problemas que iriam alcançá-la. Imagina como estava a mente dessa mãe aqui, nesse momento. Só que a palavra de Deus vai mencionar que Jesus, ele sabendo de tudo isso, ele estava indo de encontro àquele vilarejo ali, que não pode nem falar que é uma cidade de Naim, era mais um vilarejo ali, uma aldeia ali, né? Um vilarejo pequenininha. E a palavra de Deus menciona que Jesus, ele também está indo ali para aquela região ali, para aquele vilarejo. Jesus está ali um dia inteiro de viagem, caminhando ali. Naim ficava a cerca de 30, 40 quilômetros ali de Cafarnaum. E aí Jesus está subindo ladeira. Essa cidade de Naim aqui ficava a cerca de 180 metros, se eu não me falha a memória, acima do mar Mediterrâneo. Olha só, Jesus está descendo uma ladeira. Cafarnaum, para você ter uma ideia, ela fica a cerca de 200 quilômetros para baixo do mar, 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Agora a Naim, ela já fica 180 acima. Imagina, já era um declívio. Então Jesus, ele está subindo um dia inteiro de viagem, afadigado. Mas ele está indo sentido essa procissão, esse cortejo fúnebre. Ele já sabia o que iria fazer com esta mulher. Ele já sabia o milagre que ele iria operar. Jesus nunca fez nada sem propósitos. Deus nunca faz nada sem propósito. Ele já sabia o que iria fazer. Jesus, ele já estava acompanhando a dor daquela viúva. Ele sabia o que se passava no interior dela, como ela se encontrava, despedaçada interiormente, falando. Despedaçada interiormente, e ele estava indo ao encontro. Ela não sabia.
Ela não sabia. Ela não sabia, mas Jesus estava indo lá para poder operar um milagre na vida dela. Laiklou condei keiton daradaradagassuri deredekeiton dagassu. Ela não imaginava a surpresa que ela ia ter. Ela não imaginava que ela ia ter o seu morto de volta. Esse aqui é um dos 3 milagres mencionados no Novo Testamento que Jesus ele opera a ressurreição. Tem esse aqui, tem a filha de Jairo e também a Lázaro, né? João capítulo de número 11. E a gente bem sabe, eu li aqui o texto que Jesus foi e operou um milagre na vida dessa viúva. Parou aquela procissão, choros, lamentos. Tocou o esquife. Primeiramente ele libera uma palavra para aquela viúva. Mulher, não chores. Não chores. Meio difícil não chorar, né? Com a situação que ela estava enfrentando. Mas Jesus é o dono da vida, ele sabia o que estava fazendo. Porém ele veio de forma de consolo, conforto para aquela mulher, para aquela viúva e disse: não chores. E na sequência a Bíblia relata que Jesus então ele toca no esquife, naquela maca. Não era um caixão, era uma maca. Ali. E ele então chama o jovem. Jovem, eu te mando. Levanta-te. E ele opera o milagre, como eu li aqui o texto. Lucas capítulo 7, verso 11 até o 5 eu li. Até o 15, melhor dizendo. O jovem senta, o nome de Deus é glorificado. O povo que estava acompanhando aquela viúva fica atônito, ao ponto de dizer que um grande profeta esteve ali no meio deles, se apresentou no meio deles, e o nome de Deus foi glorificado. O menino foi restituído à sua mãe. Os sonhos dela passou a serem restituídos por Cristo. E a vida daquela viúva ali nunca mais foi a mesma. Mas o que eu queria dizer, o que Deus colocou no meu coração nessa manhã, quando o Espírito de Deus falou aos meus ouvidos, falou na minha mente por meio dessa palavra, é a maneira de Jesus agir na vida daquelas pessoas que ele tem propostos. Eu poderia aqui enumerar três maneiras de que Jesus faz na vida do seu povo. 3 maneiras que Deus leva para poder, que Jesus faz para poder agir a favor do seu povo. Os benefícios que ele traz. Mas o que Deus colocou no meu coração aqui nessa manhã foi a maneira que Jesus levou para poder atuar na vida dessa mulher. Ela já havia chegado no limite dela. Ela estava com uma causa aqui perdida. E é isso que Deus estava tocando no meu coração, falando ao meu coração, o Espírito de Deus falando ao meu coração. A mulher aqui, para ela já havia acabado, as esperanças dela acabou, o filho já está morto, ela está indo sepultar. Não há mais nada a fazer, na concepção dela acabou, está tudo acabado, os sonhos dela acabados. Ela não esperava mais nada, ela nem imaginava que o milagre poderia acontecer, não, longe disso. Pode ser que naquele momento de luta ela estava pensando que seria depois. Já não bastasse o luto, a dor da perca do filho. Mas eu vejo assim como eu vejo aqui, eu vejo na ressurreição da filha de Jairo, e eu vejo na ressurreição de Lázaro. Jesus agindo no limite. Essa mulher estava no limite, acabou para ela, não havia mais nada a ser feito. E aí Jesus chega e opera um milagre na vida dela, ela nem estava esperando.
Jesus esperou o caos acontecer na vida da mulher, da viúva, para poder operar um milagre na vida dela e o nome de Deus ser glorificado. Não somente na vida dela, mas diante de todas aquelas pessoas que estavam acompanhando ali aquela mulher. E eu vejo que na sua vida e na minha vida não é diferente. Jesus muitas vezes espera o caos acontecer na sua vida e na minha vida para ele poder operar um milagre. É essa forma de ação que eu vi aqui, ó, da parte de Cristo indo ao encontro desta mulher para poder reverter a situação dela. Certa feita o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo de número 12, que por conta da excelência da revelação que ele tinha recebido de Deus, de ter sido arrebatado ao terceiro céu, e lá ele diz que ouviu palavras inefáveis de Deus, as quais não era lícito ele proferir aos homens. Então ele diz no contexto que para ele não se ensoberbecer pelas grandezas das revelações que ele havia recebido de Deus, foi colocado um espinho na carne dele. Ele fala o mensageiro, a Bíblia relata como mensageiro de Satanás, para o esbofetear, de maneira que ele não se ensoberbecesse. Havia um propósito daquele espinho na carne de Paulo. Era para ele não se ensoberbecer. E aí a palavra de Deus diz que por 3 vezes ele clamou ao Senhor para que o afastasse dele. Aí Deus veio e falou, Paulo, não diz Paulo, né, mas falou, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, quando ele viu que Deus ministrou isso no coração dele, ele falou, então, sendo assim, eu sinto mais prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas provações, nas decepções. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu chego no meu limite, aí eu vejo Deus entrando com uma providência. Ele fala, porque quando eu estou na luta, na prova, nas dificuldades, eu estou mais sensível a Deus. É mais fácil de eu ver a ação de Deus na minha vida. Paulo estava dizendo, as lutas, as dificuldades, as necessidades, as privações me levam para perto de Cristo, não para longe dele. Eu me torno mais sensível, fico mais quebrantado. E eu vejo que quando eu chego no meu limite, então eu vejo Deus atuar ao meu favor. Paulo estava dizendo isso. Então por isso eu vou sentir mais prazer nas lutas, nas injúrias, nas necessidades, nas privações, por amor a Cristo. Então Deus colocou no meu coração essa mensagem, mostrando uma maneira de ação de Cristo, que muitas vezes ele espera o caos acontecer nas nossas vidas para ele poder entrar com uma providência e mudar a nossa história. Tal como foi com Lázaro, com essa viúva aqui, Jesus, se ele quisesse, ele poderia ter evitado tudo isso. Mas ele sabe como agir, o tempo de agir, a hora certa de fazer o milagre que ele quer fazer na vida daquelas pessoas que ele tem propósitos. Lázaro, a palavra de Deus vai dizer que quando é enviado um mensageiro por meio de Maria e Marta, até Jesus onde ele estava, que fala, olha, seu amigo está lá quase morrendo, venha depressa ajudá-lo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele fica onde ele estava ainda mais 2 dias, para depois seguir a Betânia. E aí Jesus, ele fala para os discípulos, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. E depois de 2 dias, Jesus, ele vai até o encontro de Lázaro, já sabendo que ele estava morto. E quando ele chega na aldeia de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia falecido.
para Marta, para Maria, para aqueles que estavam ali ao redor, já havia tudo, já acabou. Eles não tinham mais nenhuma expectativa de que aquela situação poderia ser revertida. Até porque dentro da cultura judaica também diz que o morto, depois até 3 dias, ele pode ressuscitar. Como eu disse aqui, Jesus ele não faz nada sem propósitos. Porque era da cultura judaica eles dizerem que depois que uma pessoa morre, até o 3º dia, ela poderia por si só ressuscitar. Poderia ser que aquela fosse apenas aquela pessoa entrou apenas num transe ali e que com 3 dias ela poderia vir de volta. Então eles esperavam ali 3 dias, passou os 3 dias, acabou. Acabou as esperanças, acabou a expectativa, acabou tudo. E Jesus, contra a lógica humana, como sempre, ele espera passar os 3 dias, ele não faz nada sem propósito. E com 4 dias ele chega lá. Ou seja, já o milagre que ele iria operar não ia adiantar outros de fora dizer que não foi ele, que aquilo lá foi um acaso. Não teria como o pessoal dizer, não, isso aí já é dentro do contexto da nossa cultura. Era os 3 dias, ele ressuscitou, Jesus só deu sorte. Não. Ele sabe o que faz, como agir, da maneira certa de fazer. Mas eu vejo que em mais essa situação, Jesus agiu no limite. Quando chegou o limite de Jairo, que vieram os mensageiros e falou, a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Jesus ele vai e libera uma palavra de fé para Jairo e fala, não temas, crê somente. Jesus ele parou para atender aquela mulher do fluxo de sangue quando ele caminhava com Jairo para ir para sua casa, sabendo que a menina lá já iria falecer, que já chegaria aquela mensagem. Mas Jesus também sabia o milagre que ele iria operar, ele é o dono da vida, e ele sabia que o nome de Deus seria glorificado, como foi. Então eu vejo nesses casos aqui, casos de pessoas que vivenciaram o limite de suas vidas. Chegaram ao extremo, ao limite, o qual já não havia mais a fazer. O luto bateu a sua porta. E eu vejo aqui Jesus agindo no limite. Agindo quando tudo, na visão humana, já havia terminado, se acabado. E Jesus foi e operou o milagre na vida dessa viúva, na vida de Jairo, na vida de Lázaro. E isso não é diferente hoje na sua e na minha vida. Muitas vezes você acha que é o fim para você, muitas vezes eu acho que é o fim para mim, e não é. Tem causas que conseguimos resolver por si só, mas sendo assim o nome de Deus não é glorificado. Tem situações que Deus permite você chegar no seu limite, ainda que doa, que machuque, que você chore e gema e não entenda. Mas eu vejo Deus esperando você chegar no seu limite, para que o milagre dele venha a ser operado na sua vida, na sua família, no seu casamento. Aleluia. Eu vejo Deus ele esperando esse momento chegar para ele poder operar. Eu vejo Jesus operando aqui quando as expectativas acabaram na vida dessa viúva. Quando já não havia mais o que fazer, só restava lamentos. E é assim que Jesus ele faz na sua e na minha vida também. Muitas vezes quando achamos que é o fim, ele vem e muda a nossa história, reverte a nossa situação
e o nome de Deus vai ser glorificado. Lembre-se, não há causa perdida para Deus. Não há impossível que Ele não possa fazer pela tua vida. Entenda que Ele permite muitas vezes um limite, mas no limite seu, no seu fim, é o começo de Deus. É o começo da ação de Deus. Lembre-se que o possível você faz. O impossível pertence a Deus. É Ele que faz por você. E é Ele que faz por mim. Tá bom? Então creia que assim como Jesus agiu na hora certa na vida da viúva, na vida de Lázaro, na vida de Jairo, tal Ele faz com você nos dias de hoje também. Tá bom? Está tudo sob o controle. Não há nada perdido. A palavra final é sempre dele. E a palavra de Deus é vitória para a sua e para a minha vida. Mas temos que suportar o processo. Nunca mais eu vou esquecer disso. O Senhor já falou algumas vezes comigo. Essa semana Ele falou de novo. Só vive os propósitos quem suporta o processo. Só vive o que Ele tem para nós, aqueles que suportam o processo. E o processo dói, machuca, nos fere, mas também nos molda, nos dá maturidade, nos dá experiências. E tudo isso se faz necessário para amanhã ou depois Deus possa atuar em nossas vidas por meio do propósito que Ele tem. Tá bom? Então permaneça firme, Deus é contigo, não está nada perdido, creia que é no limite que Ele age, que enquanto você puder fazer, Ele deixa. Mas quando chega no seu limite, quando a causa está perdida, na nossa visão, na nossa ótica, e não resta mais o que fazer, ou seja, você já fez de tudo que podia, então agora é a hora de Deus começar a manifestar o milagre dele e fazer o milagre acontecer na sua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, ou seja, naquela área que você tanto necessita, que Deus entre com uma providência, tá bom? Que Deus entre com uma providência, tá bom? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus, curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que aqui estou, ó Pai, diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Senhor, de domingo. Quero orar e interceder pela vida do teu filho e a vida da tua filha que chegou aqui, Senhor, neste vídeo, desesperançada, Senhor, tal como aquela viúva, Senhor. Tal como aquela viúva de Naim, Senhor, sem esperança. E no sepultar o morto, Pai. E no sepultar os sonhos, Senhor. E no sepultar, meu Pai, os projetos. E no sepultar a esperança de um amanhã melhor, Pai. Mas a tua palavra diz que neste momento, o Senhor chegou e operou um milagre, Senhor. Um milagre que nem ela esperava que poderia acontecer. Vejo por meio da tua palavra que o Senhor esperou o limite daquela mulher, Pai. Para dar uma experiência grandiosa para ela, Senhor. Para mudar o cativeiro dela. Para que o teu nome pudesse ser glorificado. E foi o que aconteceu. E eu vejo pessoas nessa condição aqui hoje, Pai, que chegou aqui desesperançado, Pai, que talvez já sepultou os sonhos, projetos, Senhor, as expectativas e esperança de um amanhã melhor na Tua presença, Senhor, porque as provas bateu, as lutas vieram e já faz tempo, Senhor, e o cenário não é modificado, o cenário é de morte, Pai. O cenário é de luto, é de dor, é de tristeza, Senhor. Ah, Pai, e pelo Teu Espírito essa vida chegou até esse vídeo, Senhor. E ouviu a Tua palavra que é no limite que o Senhor age, Pai. Que o Senhor permite os extremos, meu Pai, para que o milagre possa ser maior, Pai. Para que as experiências possam ser melhor e o Teu nome venha a ser glorificado na vida do Teu filho e na vida da Tua filha. Toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos nessa hora, Pai.
Restaura a alegria, a paz, a esperança, Senhor, nesses corações. Restaura o ânimo, meu Pai, as forças. Laiklo kondei kei tundaradaragasuri deredekei tundaradagasuri. Restaura, Senhor Deus, os projetos, os sonhos que foram perdidos, que foram enterrados, Pai, por conta das lutas, das dificuldades, dos lutos vivenciados, meu Pai, pelo teu filho e pela tua filha. Ah, Senhor, vai de encontro e nessa hora desenterra os projetos, Senhor. Laiklo kondei kei tundaradaragasuri deredekei tundaradagasuri. Desenterra os projetos, os sonhos, Pai, a esperança, Senhor, em Ti. Oh, Pai, fortaleça a estrutura do Teu filho e da Tua filha. Renova, Pai, espiritualmente o Teu filho e a Tua filha. Traz de volta o ânimo, meu Pai. O refrigério a essas almas. A alegria, Senhor, de poder acreditar novamente. Meu Deus, que tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu para elas que há de se cumprir, Senhor. Faça com que elas possam acreditar novamente na restauração, Pai. Na mudança de cativeiro. Nesse cenário de luto que o teu filho e a tua filha têm vivenciado em seus lares, Pai. Faça elas acreditar por meio da tua palavra nesta hora que há restituição, a restauração do Senhor vindo, meu Pai, ao encontro delas nesta hora, Pai, para a glória do teu santo nome. Toma o teu filho e a tua filha em tuas mãos, Pai, livre-os de todo mal. Traz de volta a alegria a esses corações, tal como o Senhor trouxe no coração daquela viúva, Senhor. Meu Deus, traga nesta hora essa alegria. Inunda esses corações, Pai. Segundo a tua infinita misericórdia, é o pedido que eu lhe faço. Abençoe cada uma dessas vidas, cada família aqui representada, Pai. E que o teu nome venha ser glorificado na vida de cada uma dessas famílias, Pai, do teu filho e da tua filha. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Permaneça conosco no decorrer desse dia, livra-nos de todo mal, Senhor. Meu Deus, que o teu querer se cumpra em nossas vidas, segundo a sua infinita misericórdia. Assim eu finalizo esta oração, meu Pai, já te agradecendo por tudo. Em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por este momento, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, e por não rejeitar nossas orações e por não desviar de nós a sua misericórdia, Senhor. Assim eu oro sim e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de volta com mais uma reflexão da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.